Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, nós vamos ler dos versos 13 até 17. Acharam? Vamos lá? Atendei agora a vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, está pecando. Amém. Queridos irmãos, nós podemos afirmar que em certos aspectos, a nossa vida está sob o controle. Eu vou explicar para você o que significa isso. O que é estar em certos aspectos, ter a vida sobre o controle. Nós precisamos tomar decisões, não precisamos nessa vida aqui? Nós temos essa prerrogativa de tomarmos decisões e além disso, nós somos produtos das nossas decisões. Você sabia que você é resultado das suas decisões? Aquilo que você é hoje tem a ver com as decisões que você tomou. Então, nós somos resultados. Nós temos esse resultado que somos hoje, tem a ver com a decisão que nós tomamos. Por exemplo, o que queremos ser, com quem andamos, com quem nos casamos, o que fazemos. Isso é resultado de quê? De decisões que você toma, e que você colhe esses frutos dessa decisão. Por um outro lado, a gente percebe que a vida não está no nosso controle, porque quando lê o Salmo 90, assim, a gente percebe a vulnerabilidade da vida, a fragilidade da vida, e nesse aspecto, a vida não está sob o nosso controle. Nós não conhecemos o futuro, e mais ainda, se você tiver a humildade, você vai perceber que você não sabe avaliar verdadeiramente, aferir o que é bom de fato para você. Nós não sabemos, embora a gente ache que sabe, o que é melhor para nós, mas nós não sabemos. A verdade, bem verdade mesmo, é que a vida humana, ela não está no nosso controle, mas quem controla absolutamente tudo é o Senhor. É Ele que está controlando tudo, mesmo que a gente viva como se Deus não estivesse controlando as coisas à nossa volta. Nós temos uma vaidade intrínseca em nós e achamos que nós que somos donos do nosso próprio destino, nós é que controlamos tudo à nossa volta, mas isso, na prática, não é verdade. E por isso, exatamente por isso, precisamos saber quais são os planos de Deus para a nossa vida, para que tudo se harmonize nesse pouco tempo de vida que nós temos aqui nessa terra. E aí, Tiago começa a dizer coisas interessantes. Ele diz o seguinte: olha, se Deus quiser, nós iremos, se Deus quiser, nós compraremos,
Se Deus permitir, ganharemos coisas, e por aí vai, e por aí vai. Esse entendimento é um entendimento de humildade, de você saber, ó, eu só faço isso ou aquilo se Deus permitir. É um sentimento de submissão a esse controle de Deus sobre a nossa vida. Nesse texto que a gente leu de Tiago, capítulo 4, do 13 a 17, Tiago aqui, irmão do nosso Salvador Jesus Cristo, ele considera sublime questão da vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus, para a nossa vida? Não sei se você já se perguntou qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Um pouco antes, nos versículos anteriores, especificamente o verso 12, ele considera o fato de que Deus é um legislador, ou seja, ele é o sustentador e juiz de tudo. Essa é a consciência de Tiago. E por isso nós devemos, pelo fato de Deus reger todas as coisas, Ele comandar todas as coisas, por isso devemos nos manter sempre submissos a esse legislador que é o Senhor. É Ele que comanda. Agora, nos versos 13 a 17, ele vai falar sobre o risco da presunção humana. E toda a carta de Tiago, ele está nos alertando para a nossa presunção. E eu quero dizer para vocês que nós somos vaidosos mais do que imaginamos que somos. Que nós somos presunçosos mais do que imaginamos que somos. E por isso que a nossa vida é tão complicada. Por conta da nossa vaidade, a vida se torna um grande desgaste para a gente. Por conta da nossa vaidade, nós rivalizamos, nós competimos, nós fazemos guerras. E toda a carta de Tiago está nos alertando sobre isso. A presunção vem de um entendimento errado de nós mesmos e das nossas ambições. Nós não nos vemos com clareza. As nossas intenções sempre tendem a serem voltadas para as nossas presunções, para a nossa vaidade. E por isso que a vida se torna uma grande confusão. Quando a vida se torna uma grande confusão, você é um responsável direto por isso. Se você tiver a humildade em reconhecer, você tem responsabilidade direta com as confusões pelas quais nós nos envolvemos. Nós buscamos, às vezes, com as nossas próprias mãos, por conta das nossas decisões vaidosas, trazer muitos desalentos para a nossa vida. A presunção é fazer o quê? Explicando para vocês a miúdo, é fazer planos como se nós estivéssemos o total controle do futuro. Presunção, em outras palavras, ainda é viver como se a nossa vida não dependesse de Deus. E é exatamente que a gente se pega fazendo. Viver a vida como se nós não dependêssemos de Deus. Embora nós falamos isso, embora a gente cante isso, embora a gente acredite intelectualmente, mas na prática nós vivemos a vida a nosso próprio jeito, e não na total dependência de Deus. A presunção é um sério pecado. Isso aconteceu no Éden, quando o homem ele quis seguir o rumo da vida dele sozinho. E até hoje nós somos impregnados por essa postura de vaidade. Isso significa tomar a nossa vida como controle próprio, e comandar a nossa vida colocando Deus no canto. Muitas pessoas só lembram em Deus no final de semana, que a gente lembra que Deus é santo, que Deus é poderoso, que Ele é Senhor, mas partiu dali para fora, vive como se Deus não existisse. Deixa Deus lá no canto, e eu vou viver a minha própria vida. Se caso eu precisar, eu solicito.
Se caso eu tiver alguma urgência, eu solicito. E isso é o que? É pecado. Porque Deus não nos criou para viver dessa maneira. Deus nos criou para estarmos ligados a Ele. A presunção olha para a vida como um contínuo direito e não como um ato de misericórdia. Nós temos essa vaidade de que quem tem o controle de tudo aqui que está à nossa volta somos nós. Nós não entendemos que cada dia que vivemos é a misericórdia do Senhor se renovando na nossa vida. Que nós não somos capazes de prever o que pode nos acontecer um segundo depois. Obviamente, Tiago não está combatendo aqui, gente, a questão do planejamento, mas ele está combatendo o planejamento sem levar Deus em conta. Você fazer planos pessoais sem consultar a Deus, sem colocar diante de Deus. É claro que a vida é feita de escolha e nós temos que fazer as nossas escolhas. Precisamos ter alvos, precisamos ter planos, precisamos ter sonhos, mas sem essa presunção. É ter a humildade de se submeter, né, à orientação de alguém que é maior do que a gente. Precisamos planejar a nossa vida sem presunção. Mas como? Sendo quem nós somos. Como? Não somos capazes de saber o que vai acontecer lá no nosso futuro. Nós não sabemos. Por exemplo, nós somos ignorantes. E o próprio Tiago está dizendo isso aqui para a gente. Olha, a gente precisa ter esse entendimento. No verso 14, ele diz assim, não sabeis o que sucederá amanhã. Você sabe o que vai te acontecer amanhã? Você tem a plena certeza? Como que você vai organizar a sua vida de maneira tão arrogante como algo certo? Você sabe o que vai te acontecer amanhã? Nós não sabemos. É essa consciência que precisamos ter e viver nessa consciência, em humildade. Segundo, ter a consciência da fragilidade da nossa vida. Continuando aí no verso 14, ele fala, o que é a vossa vida? Sois uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. A nossa vida é frágil demais. Quem sustenta, na verdade, a nossa vida é o próprio Deus, Ele é o doador da nossa vida. Terceiro, né, você começa a viver, né, consciente da vontade de Deus, quando você tem consciência da sua total dependência de Deus. E Tiago vai dizendo o seguinte, em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. Sempre, Senhor, se o Senhor permitir, eu vou fazer isso ou aquilo. Caso contrário, se a gente planejar a nossa vida de maneira arrogante, vaidosa, achando que somos os donos de nós mesmos, estaremos procedendo mal e a gente tem uma consequência. Você pode arruinar a sua vida. Arruinar a sua vida achando que está vivendo da melhor maneira. Para nos proteger da presunção, nós precisamos buscar a vontade de Deus para a nossa vida. E é sobre esse tema que Tiago está apresentando para a gente. Como conhecer a vontade de Deus para o futuro, né? O nosso futuro é incerto, a gente viu, né? A gente é fraco, a gente não se sustenta, nada nessa vida que se sustenta. Agora, como eu vou planejar a minha vida de maneira tão segura, né? Como conhecer a vontade de Deus aqui na minha trajetória, e a gente vai ver algumas atitudes, né, que precisamos considerar em relação a isso. Em primeiro lugar, algumas pessoas, sabe o que elas fazem? Elas ignoram a vontade de Deus. Simplesmente ignoram a vontade de Deus. Algumas pessoas olham para a vida sem reconhecer que há nela características bem importantes. Se todas as pessoas considerassem as características, essas características da vida, né, da nossa vida, nós não seríamos tão inconsequentes como nós somos. Primeiramente, tem gente que não reconhece o quanto que a vida é complexa.
A vida é complexa, a nossa vida é uma vida de complexidade. A vida ela é feita de lugares, vamos pensar aqui comigo, ela é feita de lugares, de atividades, de alvos, dias e anos. Nesse contexto, todos nós tomamos decisões cruciais, dia após dia. Dia após dia. Agora, como saber se estamos indo no caminho certo? Se não tivermos humildade para nos prostrarmos diante do Senhor e pedir a Ele o seu conselho. Também não reconhece a incerteza da vida. Tem muita gente que, embora está bem estampado à nossa frente que a vida é incerta, mas a gente não ganhou consciência. E no livro de Provérbios, capítulo 27, verso 21, diz algo interessante: não te glories do dia de amanhã, porque não sabe o que trará à luz. No verso 13 de Tiago, nós estamos analisando o que é exatamente isso. A gente percebe que a sua reprovação em relação àqueles que planejam a vida sem considerar a vontade de Deus. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, vamos negociar, nós teremos lucros, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E Tiago está reprovando esse tipo de atitude. Esses negociantes, o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo planos para um ano, por um ano, enquanto não podia ter a garantia de um dia. E a gente é assim mesmo. A gente faz planos arrogantemente durante a nossa vida, enquanto nós não temos a garantia de um dia da nossa vida. Essa postura é a mesma da parábola que Jesus contou, de um rico insensato, porque ele achava que tinha o controle absoluto de tudo que era dele, que ele possuía. Ele começou a ganhar muito dinheiro, e acumular, e ele fez balcões para ajuntar o seu trigo, e cada vez maiores, e Jesus falou, essa noite a sua alma vai ser requerida. Mostrando para ele que a nossa vida é como uma neblina, como o Tiago está dizendo. Uma neblina, ela é incerta. Por um instante ela logo se dissipa. Agora, como você vai viver bem sem essa consciência? Como a gente vai viver de maneira humilde e submissa diante do Senhor? Porque quando se vive de maneira humilde e submissa diante do Senhor, se vive muito melhor, a vida é mais assertiva. Também o livro de Jó revela de forma muito clara para a gente a brevidade da vida. É tão interessante esse livro de Jó. Ele fala que os nossos dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, de tão rápido que é a nossa vida. Olha para você que é mais experiente aí, você que passou dos 40, você vai ver que a vida é um conto ligeiro. O homem nascido de mulher de Jó é de poucos dias e cheio de inquietação. Além de ter poucos dias para viver aqui, nós somos cheios de inquietação. Nasce como a flor, murcha e foge, como a sombra que não permanece. É dessa maneira que Jó define a fragilidade da vida. Moisés, no Salmo 90, que foi lido, ele declara que acabam-se os nossos anos como um suspiro e que tudo passa rapidamente e nós voamos. Gente, porque a vida é breve? A vida é breve e por isso nós não devemos desperdiçar a nossa vida. Moisés, ele diz que devemos o quê? Contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. E nem viver, não viva a sua vida, esse pouco tempo que você tem aqui para viver na contramão de Deus, porque não vai valer a pena. Você vai chegar lá, e lá na frente vai ganhar a consciência. Se Deus permitir que você viva até lá, você vai chegar até lá e vai ganhar essa consciência e vai perceber quanto tempo perdido. Como eu não vivi a minha vida como deveria viver. Muitos ainda não reconhecem a fragilidade da vida. Tiago diz, no verso 16, que aqueles que são arrogantes em suas pretensões agem com essa vaidade, ou seja, com a presunção
tem a vida para sempre. E nós não temos. O homem, ele não pode controlar os eventos futuros, nós não podemos. Até quando nós não vamos entender isso? Nós não podemos controlar os eventos futuros. Nós não temos sabedoria para ver, né, lá na frente. Nós não temos, né, essa visão de ver o que pode nos acontecer. Portanto, a presunção é pecado, é se fazer-se de Deus. Em suma, qualquer tentativa de achar segurança nessa vida fora de Deus é uma mera ilusão. Algumas pessoas, né, como eu falei aqui, alguns ignoram a vontade de Deus, mas tem alguns que desobedecem à vontade de Deus. Ela desobedece. Elas ignoram porque elas são ignorantes em relação à própria vida, à sua própria fragilidade. Nós não vive essa vida sem a consciência de que tudo é frágil. Mas algumas pessoas têm consciência de tudo isso, mas decidem deliberadamente para desobedecer a Deus. Algumas pessoas ignoram a vontade de Deus por desconhecê-la. Porém, algumas pessoas conhecem a vontade de Deus, mas preferem desobedecê-la. E olha, gente, isso responsabiliza a gente. Eu não sei o que você tem feito com aquilo que você sabe de Deus. Né? Você que tem conhecimento de Deus, sabe quem Deus é. Então tem gente que não tem esse peso da responsabilidade. Conhece a Deus, mas vive como se não conhecesse. Conhece o que é certo, mas faz o que contraria a vontade de Deus. Quando não levamos a sério a vontade de Deus, o nosso pecado se torna muito mais grave, mais hipócrita, mais danoso do que o pecado de um incrédulo ou de um ateu. Mais grave porque pecamos com maior conhecimento, pecamos com conhecimento de causa. Mais hipócrita porque declaramos que cremos, nós declaramos que cremos, né, mas desobedecemos. Mais danoso porque os nossos pecados são mestres do pecado dos outros. O apóstolo Pedro diz: porque melhor lhe fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. 2 Pedro 2, 21. Então você que tem conhecimento de Deus, que tem recebido o que você tem recebido e não tem praticado, né, melhor você não ter conhecido esse caminho da justiça. Por que algumas pessoas desobedecem deliberadamente à vontade de Deus? Voltando de novo, primeiro, porque são pessoas orgulhosas. O homem gosta de se considerar dono do seu próprio destino, capitão da sua própria alma. Segundo, por medo da vontade de Deus. Tem gente que tem medo de fazer a vontade de Deus, não medo de temor, medo de não ter o controle da própria vida e Deus as fazê-la miseráveis. Muitos pensam que quando se comprometem em fazer a vontade de Deus, perde a liberdade de viver como se Deus fosse um toledor da sua própria vida e dos seus próprios prazeres. Mas, na verdade, a infelicidade e o cativeiro reina onde não está a vontade de Deus, onde a vontade de Deus ela não é feita. O lugar mais seguro que você pode estar nessa terra aqui é na vontade de Deus. E o que acontece com aqueles que desobedecem à vontade de Deus? Se Deus tiver um plano na sua vida, Ele vai disciplinar você até que você se submeta. Ele vai quebrar a sua vida. Mesmo que seja no finalzinho da sua vida, você vai ser quebrado. Porque um coração orgulhoso não pode entrar no céu. Mesmo que você desperdice a sua vida aqui, vivendo do seu próprio jeito, mas no final você irá ser quebrado. Irá ser quebrado. Em último lugar, diante da vontade de Deus, algumas pessoas simplesmente obedecem.
Tem pessoas que obedecem, querem obedecer à vontade de Deus. A orientação de Tiago, no verso 15, é que deveríamos planejar as coisas da nossa vida baseados nesse senso de dependência de Deus. Aí ele começa a dizer o seguinte: devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. A vida se torna muito melhor quando você está sempre pedindo conselhos e pedindo direção para o Senhor. Organizar a sua vida debaixo do conselho do Espírito da verdade. Jesus disse em João 4,34, que a comida dele consistia em fazer a vontade do Pai, de tão prazeroso que é. Fazer a vontade de Deus é o verdadeiro alimento da nossa alma. A vontade de Deus é que dirigia a vida de Jesus. Ele foi esse exemplo aqui. A vontade de Deus para nós aqui, é que nós sejamos um povo feliz, né? É um povo que reconheça a bondade dele na própria vida. Deus, ele revela a sua vontade para todos aqueles que desejam conhecê-lo. Vocês sabiam disso? Lá em João 17 diz assim, se alguém quiser fazer a vontade do Pai, há de saber se a doutrina é dele. Deus, ele mostra para a gente a sua própria vontade, e isso é muito bom. Se você desejar fazer a vontade de Deus, Ele vai mostrar o caminho que você tem para seguir. Ele vai te ensinar na vontade dEle. Nós devemos procurar compreender qual que é a vontade do Senhor, sempre. O apóstolo Paulo, ele até ordena: por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Em Efésios 5,17. Nós devemos experimentar a vontade de Deus, sabe por quê? Porque ela é boa, perfeita e agradável. Nós devemos fazer a vontade de Deus de todo o nosso coração, porque foi para isso que nós fomos criados. Quais são as recompensas daqueles que fazem a vontade de Deus? Eles se alegram profundamente em comunhão com Cristo. Nós acabamos de dizer numa canção anterior que Jesus é a nossa porção. Ainda que a figueira não floresça, nem a vide dê o seu fruto. Portanto, eu me alegrarei no Senhor. Vamos pensar, isso é verdade na nossa vida? Se nos tirar tudo isso, né, se não houver fruto na figueira, não chegar mantimento à nossa mesa, o Senhor vai ser a nossa porção? Isso pode acontecer. Existe essa possibilidade disso ser nos tirado, porque estamos vivendo numa vida incerta, mas a nossa vontade, o Senhor é a nossa porção. Se tudo que você tem lhe for tirado e você falar assim, olha, mas não foi tirado de mim a minha porção é o Senhor, é o Senhor. Você tem esse senso de contentamento em Deus, que tudo que tem na sua vida é apenas acréscimo? Então, essa é a recompensa de ter Cristo. De ter Cristo. Paulo, ele teve esse entendimento numa prisão. Ele disse que o viver dele era Cristo. Que ele aprendeu a viver contente em qualquer circunstância. Ele aprendeu a viver na escassez, na abundância. Mas a vida dele era Cristo. Era Cristo, e ninguém pôde tirar isso de Paulo. E aí não tem coisa melhor do que você ter essa comunhão com Cristo, ter o privilégio de conhecer essa verdade, que Cristo é a nossa vida, ter as nossas orações respondidas, porque quando você procura a vontade de Deus, você não procura a sua própria vontade, você vai harmonizar a vontade de Deus com as suas vontades, né? E não tentar manipular a Deus para caber dentro das suas vontades, e tudo irá bem, as suas orações serão respondidas. Isso é uma garantia, né, maravilhosa que a Bíblia nos dá, é uma promessa de que Deus irá ouvir as nossas orações, se orarmos segundo a sua vontade. E além, gente, que depois que essa vida passar, que ela é tão rápida, nós viveremos o quê? Para sempre. Só para terminar, eu gostaria de fazer uma perguntinha.
Qual tem sido a nossa atitude em relação à vontade de Deus? Nós que estamos aqui, nós estamos num culto, prestando o culto a um Deus inteligente, um Deus consciente de quem somos, do que fazemos, do que desejamos. Você está consciente disso? Que nós estamos diante de uma pessoa, que nós não estamos diante do nada, né? Nós estamos diante de um culto. Qual tem sido a nossa atitude em relação à vontade de Deus? Será que temos ignorado a vontade de Deus por falta de conhecimento? Porque tem muitas pessoas que ignoram por falta de conhecimento. Será que nós não temos percebido o quanto que a nossa vida é complexa, ela é breve, ela é frágil e que nós não somos capacitados para conhecer o que pode vir pela frente? Será que conhecemos a vontade de Deus, mas mesmo assim a gente tem essa atitude de ignorá-la, de desobedecê-la? Será que somos tão orgulhosos, presunçosos, que achamos que podemos de fato viver sem Deus? Nós não podemos viver sem Deus. Escute isso, nós não podemos viver sem Deus, mesmo que você esteja insistindo nessa postura de colocar Deus de lado, nós não podemos viver de verdade sem Deus. Tudo que você se apega é vaidade, tudo se acaba, só Deus dá consistência à nossa vida. A alegria verdadeira é Deus que dá, o prazer verdadeiro é Deus que dá, a paz verdadeira é Deus que dá. Ou será que temos procurado obedecer a Deus com alegria? Obedecer, falar, eu quero viver submisso à tua vontade, eu quero a tua vontade fazer. Será que em todas as coisas, em todos os momentos da nossa vida, em qualquer circunstância, nós temos procurado andar no centro da vontade de Deus? Sabemos que quem obedece à vontade de Deus pode até não ter vida fácil, mas certamente vai ter uma vida santa, segura e feliz, protegido de si mesmo. Eu sempre falo, Senhor, me livra de mim mesmo, da minha vontade de fazer, me livra, porque não tem castigo pior do que você ser entregue às próprias vontades. Ao final da nossa breve vida aqui na terra, a gente vai chegar à conclusão, se você fizer a vontade de Deus, que valeu a pena viver na dependência de Deus e submetidos à sua vontade. Que Deus nos ajude a conhecer a sua santa vontade e coloque uma disposição, porque nós não temos essa disposição. Nós não temos essa disposição em nós, em fazermos a vontade de Deus, para obedecê-lo em tudo, para a glória dele e também para o nosso próprio bem. Amém? Que Deus nos abençoe.